Os problemas de coluna e a constelação. O que o campo sistêmico das constelações revelou sobre os problemas de coluna? Lembrando que a coluna traz todo o emaranhado físico e que precisa de um tratamento médico adequado. Mas a visão sistêmica traz um convite para que nós possamos olhar e adquirir consciência. Cuidar do corpo é um ato de amor. Cuidar da história também é. Você já percebeu que muitas vezes nós falamos que estamos carregando um peso sobre as nossas costas? E talvez essa frase, esse pensamento seja mais do que uma metáfora. Problemas de coluna costumam demonstrar desgastes, hérnias, alterações posturais, quem sabe acidentes, quem sabe outros fatores. Por isso, preciso de tratamento de profissionais adequados da área da saúde. Mas o campo sistêmico, ele nos convida a fazermos algumas perguntas. E com frequência, durante a constelação, nós precisamos perguntar e nós perguntamos ao constelado o que ele vem carregando de forma excessiva. Quais são as responsabilidades, quais são as cargas, quais são as situações emocionais que acabam pesando sobre a coluna. São pessoas que muitas vezes elas trazem histórias que elas precisaram cuidar da família toda. Precisaram, quem sabe, sustentar emocionalmente a todas as pessoas ao seu redor. Pessoas que muitas vezes assumiram culpas, acreditando que eram suas. Pessoas que cresceram acreditando que precisavam resolver todas as situações familiares ou que trazem conflitos internos muito marcantes com relação aos seus pais, com relação aos seus irmãos, com relação ao passado. É como se a vida lhes colocasse um peso invisível sobre os ombros e com o tempo o corpo começasse a dizer: esse peso está pesando demais. E a coluna, além de falar de pesos, ela fala de apoio. Por isso, em muitas constelações, nós encontramos pessoas que, quem sabe, nunca se sentiram verdadeiramente amparadas dentro do seu lar. Desde muito cedo, elas precisaram ser muito fortes. É o filho, é a filha que precisou cuidar do pai, que precisou cuidar da mãe, o filho que virou o homem da casa, a mulher que teve que sustentar emocionalmente a mãe, os irmãos, pessoas que aprenderam que pedir ajuda era um sinal de fraqueza. Então passaram a sustentar o mundo inteiro, até que a coluna começou a pedir socorro. Dependendo da região que está instalada a dor, na visão simbólica da constelação, costumam surgir algumas reflexões. Na coluna cervical, encontramos o excesso de preocupação, a rigidez diante da vida, a dificuldade para olhar e encontrar novas perspectivas. Na coluna torácica se encontram os excessos de responsabilidades emocionais, as dificuldades relacionadas ao coração, às relações, ao afeto. Na coluna lombar estão as preocupações com a segurança, o dinheiro, a sobrevivência, o apoio, o pertencimento. Essas interpretações, elas não substituem o diagnóstico médico, mas elas podem servir como perguntas para um processo de autoconhecimento. E para ilustrar a situação, eu trago a história de um constelado que dizia que estava com muita dor na coluna, que havia feito vários tratamentos médicos. E durante a sua constelação apareceram alguns fatores marcantes, mas o que se destacou foi o fato que desde a infância, da pré-adolescência, ele precisou ocupar o lugar do pai na família, como se houvesse lhe dito que a partir daquele momento ele era o responsável pela família. Durante a constelação, nos movimentos do campo, lhe questionei, lhe perguntei quem havia dito isso. E ele ficou em silêncio. Quem sabe, pela primeira vez ele percebeu
que esse lugar não lhe foi imposto, que esse lugar, inconscientemente, ele assumiu para se sentir pertencente, para se sentir amado, para sentir-se parte dessa família. Talvez a coluna não esteja apenas tentando sustentar o corpo, talvez ela esteja sustentando uma história inteira, que é o que aconteceu nessa constelação. E a pergunta que fica para você que talvez esteja sofrendo com algum problema de coluna: o que você está tentando carregar, ou o que você está carregando, que você já deveria ou poderia devolver com amor para a sua história? Pense nisso, reflita. E se a história fez sentido para você, ou conhece alguém que sofre com dores da coluna, curta, compartilhe esse vídeo com essa pessoa.